Oi, gente, eu sou Isabela de Andrade, eu sou fisioterapeuta, já atendi mais de 5.000 pacientes e entre cursos, aulas e mentoria, tenho mais de 150 alunos. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma pergunta muito frequente que eu recebo, que é como você pode atrair mais pacientes sem depender de convênio. E para a gente começar essa conversa, a gente primeiro precisa entender que nem todo paciente é o paciente para você que quer atrair esse perfil, que não é o perfil de convênio. Isso porque a gente começa a falar de excelência. Então, o atendimento que você presta num consultório que atende por convênio é muito diferente de um atendimento que você presta particular. E aqui eu tô falando do tempo que você vai estar com esse paciente, então o tempo que você vai ter para se dedicar a ele, o volume de pacientes que você atende. Então, normalmente em clínicas que se atende por convênio, você tem um volume muito grande de pacientes, você precisa dar essa atenção, dividir a sua atenção com esse número de pacientes. E quem está procurando por um serviço, que não atende por convênio, ele quer exclusividade, ele quer personalização do atendimento dele. Então, quando você começa a pensar nisso, você percebe que nem todo paciente é o paciente que você quer atrair. Partindo desse princípio, a sua comunicação também começa a ser ajustada para esse perfil de paciente. Então, o que esse paciente está buscando? É isso que você vai começar a trabalhar quando você pensar em atrair esse perfil. Quando a gente fala dessa fatia de mercado, que é o paciente que busca por um atendimento mais exclusivo, a gente está falando aqui de um paciente que precisa de uma comunicação diferenciada. O que ele está buscando ali com você? Ele quer um profissional que seja qualificado, sim, mas muito mais do que isso, ele quer um profissional que seja atento ao problema que ele está te trazendo, que você seja resolutivo e o mais rápido possível naquilo que ele está te trazendo. E para isso, eu queria começar a familiarizar vocês aqui com dois termos específicos, que é você começar a diferenciar paciente de cliente. Então, paciente é o seu paciente como fisioterapeuta. Quando a gente fala de atrair cliente, a gente está falando de cliente, de paciente barra cliente. Então, você está pensando como empresa. O fisioterapeuta tem o paciente, a sua empresa tem o cliente. Então, pensar nessa experiência do cliente vai ser um diferencial para você. E pensando nisso, uma coisa que eu também queria que vocês familiarizassem com esses termos é nicho e público. Então, grande área, por exemplo, é a fisioterapia. Então, todos nós aqui somos fisioterapeutas e atuamos com fisioterapia. Quando eu falo de nicho, eu estou falando de uma parte específica desse mercado. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com fisioterapia respiratória e cardiovascular. Esse é o meu nicho. Mas dentro disso, existe ainda um público. Então, o meu público poderia ser adulto ou criança, poderia ser pacientes que passaram por cirurgia cardíaca ou pacientes que têm alguma doença cardíaca crônica. Vocês conseguem perceber que tudo é fisioterapia respiratória, cardiovascular, mas que a comunicação vai mudar de acordo com esses públicos? Então, vamos pegar aqui um exemplo, o primeiro que eu dei, que é criança e adulto. Quando você vai atrair um paciente que é uma criança, você não está falando com a criança. Quem é que vai comprar o seu serviço? É o pai, é a mãe, é o responsável. Então, a sua comunicação ela tem que ser adaptada a essa pessoa. Quando você está falando de um paciente adulto, normalmente ou é ele mesmo ou também é alguma pessoa que está ali com ele, com alguma responsabilidade. Então, se é um paciente idoso, às vezes é o filho, a filha, a neta. Então, tudo isso você precisa pensar para ajustar a sua comunicação. E por que eu estou falando isso? Porque a forma mais simples de você começar a atrair pacientes que tenham esse perfil é conversando com as pessoas. E eu sempre oriento que a gente comece do micro e depois passe para o macro. Ou seja, o micro, quem são as pessoas do seu convívio? Então, os seus familiares, os seus amigos próximos, conversa com essas pessoas, conta para elas o que você faz. E aqui eu falo pessoas próximas mesmo. Uma vez eu fiz um exercício em que eu perguntei para meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, o que eu fazia, com o que eu trabalhava, para saber se eles sabiam explicar isso. Porque às vezes, gente, as indicações vêm dessas pessoas que são próximas e muitas vezes quem está próximo de você nem imagina o que você faz. Então começa
assim, com o simples, conversando com as pessoas. Eu costumo brincar hoje que eu não saio de um lugar sem que a pessoa que esteja ali comigo não saiba o que eu faço. E aqui eu tô falando de tudo. Então, desde o motorista do Uber que eu pego, até a pessoa que tá na minha frente na fila do mercado. A oportunidade que eu tenho de falar para ela sobre o que eu trabalho, o que eu faço, aonde eu atendo, eu falo. Porque dali sai uma oportunidade de um paciente ou de alguém que essa pessoa possa conhecer. Então, começa a conversar com as pessoas sobre o que você fala. Essa é a primeira, acho que primeira e mais fácil estratégia para você começar a atrair pacientes. A segunda é você usar o WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje, né, é uma rede que a gente usa para troca de informação, para conversa. Você pode selecionar ali no seu WhatsApp os grupos que você faz parte. Então, eu tenho certeza que você faz parte de inúmeros grupos, inúmeras comunidades ali dentro. E se você pegar e começar a olhar para o seu WhatsApp de maneira intencional, você vai começar a perceber que ali tem muito cliente em potencial. Pega, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito simples, o grupo da escola do seu filho, o grupo do seu condomínio, das pessoas que moram no seu condomínio. Olha esse grupo, começa a buscar ali pessoas que talvez tenham o interesse pelo seu serviço, que talvez precisem do seu serviço. Você pode entrar em contato diretamente com essas pessoas ou você pode criar um outro grupo, uma lista de transmissão, deixar, né, obviamente essas pessoas muito à vontade. Então, a gente sabe o quanto que é chato a pessoa receber muita informação, então deixa essa pessoa à vontade. Caso ela queira sair, não queira fazer parte dali, né, daquele grupo, daquela lista de transmissão, ela pode sair a qualquer momento, mas começa a compartilhar com essas pessoas o seu conhecimento, orientações, divulgar o seu trabalho de maneira indireta. Hoje, o WhatsApp tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é como se fosse um story ali, né, comparando com o Instagram, que você consegue fazer o registro e divulgar ali o seu dia, um pouco do seu trabalho. Então eu gosto de usar o WhatsApp bastante para isso, até para os pacientes que eu já tenho, porque a maior parte dos meus pacientes é idoso, então eles não estão no Instagram. Quando eu preciso divulgar, eu participei de determinado evento, ou eu estou fazendo algum curso, dificilmente eles vão ver isso lá no Instagram. Então eu uso o WhatsApp, porque eu sei que no WhatsApp eles vão ver, vão ter contato, vão ver que eu estou me atualizando, que eu estou palestrando em algum lugar. E isso me ajuda com esses pacientes, me ajuda a atrair mais pacientes e me ajuda a fidelizar os que eu já tenho também. Bom, seguindo essa mesma linha, né, das redes, a gente pode pegar aí a internet, e aqui eu vou falar um pouco da minha experiência. A minha virada de chave e a mudança, né, na minha carreira, ela aconteceu quando eu comecei a ver essas ferramentas de maneira intencional. Eu estou falando aqui de uma fisioterapeuta, que sou eu, que saiu, né, de 60 horas de plantão no hospital para uma fisioterapeuta que hoje tem liberdade de agenda, consegue, né, flexibilizar os seus horários e que vive de consultório, tá? Vive de atendimento particular. E olhar a internet dessa maneira intencional e estratégica realmente virou ali o meu jogo. Por quê? Eu vou falar aqui do Instagram, porque foi a ferramenta que eu mais utilizei para ganhar visibilidade, mas eu também utilizei ferramentas como o Google Meu Negócio, por exemplo, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, comigo que o Google é o local que a maioria das pessoas vai fazer busca. Então, se tiver que buscar por um fisioterapeuta na sua região, na cidade que você está, normalmente as pessoas vão no Google, e se você não tem esse cadastro no Google, você não existe, simplesmente. Então não tem como as pessoas te acharem. E isso diminui muito as chances de você atrair pacientes. Então quem estiver lá vai passar na sua frente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é o Instagram. Então, eu comecei a imaginar que quando eu saísse do hospital, eu ainda não tinha saído nessa época, mas que quando eu saísse, eu ia perder o contato com aqueles profissionais que eu tinha ali,
com os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas. E como seria, né, sem essas pessoas me verem, como que eu ia ter a indicação desses pacientes, como que eu mesma ia atrair esses pacientes se eu não estava ali mais diretamente com eles no hospital. E a maneira que eu encontrei, né, de reverter essa situação foi justamente usar o Instagram para isso. Fazer com que as pessoas continuassem me vendo e tivessem a sensação que ainda trabalhassem comigo por ali. Então, eu lembro que nessa época eu fiz toda uma organização para ter essa presença muito forte ali na rede social. Então, eu tinha programação de postagens, diárias. Eu programava também story, me programava, né, no dia para fazer stories de manhã, no almoço e à noite. E aí eu lembro que as pessoas comentavam comigo, né? Nossa, eu abro o Instagram e é você que aparece logo de cara, você tá ali sempre entre as primeiras pessoas. E aí eu pensava aqui comigo, opa, esse é o objetivo, é isso que eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ser lembrada, né? Eu quero que as pessoas me vejam como referência, que quando elas pensem em fisioterapia respiratória e cardiovascular, elas lembrem de mim. E automaticamente, quando elas tiverem algum paciente que precise desse serviço, a única pessoa que elas vão conseguir lembrar vai ser eu. E isso começou a funcionar muito pra mim. Então eu comecei, né, de fato, a usar o Instagram muito a meu favor, a fortalecer a minha presença ali, a querer, né, realmente que as pessoas me vissem. Isso deu muito certo. Então, quando eu saí do hospital, eu saí com a tranquilidade de que eu já tinha uma agenda sustentável de pacientes e que essas pessoas, né, que eu atraí ali através da rede social e do Google também, era uma máquina que ela não ia parar de girar, que era só eu continuar alimentando, que o momento que eu saísse do hospital, aquilo ali ia continuar girando e ia dar certo como deu. Então, isso foi uma coisa que realmente fez muita diferença pra mim. Puxando aí desse gancho, né, da rede social, eu hoje consigo ter muitos parceiros. Então, eu afirmo, assim, com tranquilidade, a minha atração de clientes é muito forte por conta dos meus parceiros. Eu consegui conquistar essas pessoas e aqui eu posso falar que a maioria são médicos e profissionais da saúde, né, em geral, em que a gente conseguiu estabelecer ali um relacionamento. E vocês podem se perguntar, que era uma coisa que eu também me perguntava, mas você já cultivava esse relacionamento dentro do hospital, você só precisou manter fora dele. Só que não, gente, o que aconteceu? Eu, além de ter saído do hospital, depois de algum tempo, eu me mudei de cidade. Então, as pessoas, né, os médicos, os profissionais que trabalhavam ali no local que eu trabalhava, já não eram pessoas que iriam me indicar paciente. E que eu não queria que me indicassem. Eu estava indo para um lugar novo, onde, né, ninguém me conhecia. E hoje, eu tenho parceiros que me indicam pacientes que nunca me viram pessoalmente, pessoas que não me conhecem pessoalmente, que me indicam através desse relacionamento que eu consegui estabelecer pela internet, através dessa divulgação do meu trabalho, através de desenvolvimento de confiança. Então, obviamente, depois ali do Instagram, você vai para um passo número 2, que é essa proximidade, esse relacionamento próximo com esse parceiro. Então, se você não consegue ter olho no olho ali, que é super importante, você estabelecer uma relação com ele de conversa, de desenvolvimento, e isso acontece às vezes através, né, de ligação, do WhatsApp também. Então, eu comecei a criar esses vínculos com essas pessoas. E muito diferente do que a gente pensa, né, sobre parcerias, eu vou fazer um cartão de visita e vou deixar com fulano de tal e ele vai me indicar. Não é bem assim que as coisas acontecem. Você não indica ninguém que você não confie. Ainda mais na área da saúde. Você teria coragem de indicar alguém que você não conhece o trabalho e que você não confia? Ainda mais para um paciente seu, que no nosso caso, a gente trabalha em conjunto, então o que eu faço vai potencializar e vai ajudar o tratamento que esse paciente já está fazendo. Você indicaria alguém que você não faz a mínima ideia de onde que vem, quem é essa pessoa, o que ela faz e se ela é confiável? Não, você não faria isso. Então, não adianta você ter um cartão de visita e sair distribuindo, ir em congresso, por exemplo, em eventos e sair distribuindo o seu cartão achando que isso vai te dar retorno. Não é bem assim. Estabelecer parceria é realmente você desenvolver relacionamento. E não é você pedir
né? Eu costumo falar que não é você pedir, se você tiver algum paciente quiser ou puder me indicar, eu estou disponível. Não é assim. É você mostrar através dos seus resultados. Então, quando você começa a entregar resultado, mostrar o seu diferencial, mostrar segurança, que você é uma pessoa confiável e entrega realmente aquilo que você promete, isso faz com que as pessoas te enxerguem de maneira diferente e começam a te indicar. Então, acho que a melhor forma, né, de você atrair paciente é você desenvolvendo esse seu lado, refinando, né, a sua comunicação com as pessoas próximas e com pessoas distantes, que a gente chama aí de networking. É você refinando a maneira como você vê algumas ferramentas que a gente tem aí disponíveis hoje e também avaliando esse perfil de cliente que você vai atrair. Então, coloca em prática tudo isso que a gente conversou aqui agora. E eu tenho certeza que você vai, assim como eu, ter resultado e conseguir atrair e captar pacientes sem depender do convênio. Quando você fizer isso e conseguir o seu primeiro paciente, eu quero que você venha aqui, comente nesse vídeo ou me mande uma mensagem lá no Instagram pra gente poder comemorar junto essa conquista, porque eu vou ficar muito feliz junto com vocês.